Vamos nessa. Meus amigos, a gente então esgotou a Lei 8666. Inclusive, vamos lembrar aqui uma coisa, na 8666, nós estudamos em bloco aquelas 3 modalidades licitatórias que são para compra, né? Lembra aí, a concorrência, a tomada de preços e o convite, valendo, pessoal, os limites lá do decreto, né? E não da lei. Lembra que alterou o decreto, não é isso? E valendo também a lembrança que até 10% ou 20%, lembra? É dispensável e que é proibido o quê? O fatiamento, o fracionamento de licitação. Parabéns, maravilha, fantástico. Pessoal, a nossa lei 8666 é de 93 e depois se criou uma nova modalidade licitatória. Quer dizer, ao invés de consertar o que estava errado, criou uma lei nova, uma nova modalidade, que acabou, pessoal, trazendo para o direito brasileiro a modalidade de pregão. Então, o pregão, ela é uma modalidade licitatória que busca, que visa justamente compra, assim como busca compra a concorrência, a tomada de preços e o convite também. Bom, o pregão, ele acabou sendo, né, uma nova modalidade licitatória que praticamente, pessoal, englobou, engoliu, substituiu as modalidades da lei 8666. Hoje, para você ter ideia, no plano federal, só não se compra mediante pregão de forma motivada. Tem que dizer por que é que não utilizou o pregão. Então, é quase que obrigatório. Por que isso? Porque o pregão, pessoal, se apresenta... Está copiando tudo, não está? Pois copie mesmo. O pregão se apresenta como uma modalidade muito mais eficiente. Ela é, pessoal, mais rápida e ela é também mais econômica. Então, o pregão ela se apresenta como modalidade licitatória, mais rápida e mais econômica também. Quer dizer, nesse contexto, concorde comigo, o pregão realmente, né, ele acaba abarcando, acaba englobando as espécies da 8666. O pregão, rapidamente, tá? Entre nós. Primeiro, não tem limite de valor. O tipo licitatório sempre é o menor preço. Então, existe uma economia. Ele tem uma inversão da ordem classificatória. Porque se você lembra comigo, na lei 8666, primeiro habilita, depois classifica, né? No pregão inverte, primeiro classifica, depois confere a habilitação. Muito mais óbvio, percebe? Além disso, mais econômico, por quê? Porque tem um leilão reverso, né? O pregão pode ser eletrônico, a 8666 a rigor não pode. No pregão não tem equipe, não tem comissão de licitação. Tem o pregoeiro e no máximo a equipe de apoio. Ele pode fazer assim 2 computadores, o próprio servidor pode realizar um pregão. Então existe assim N vantagens. Aí você fala, e por que é que as modalidades da 8666 não foram já extintas? Por um motivo. No pregão, pessoal, existe uma restrição para bens e serviços de engenharia. Cuidado, cai em prova isso. Não é que seja proibido engenharia, é porque existe uma restrição. Qual é a restrição? Veja, uma obra de engenharia ou um serviço de engenharia que você consiga quantificar de forma objetiva pode ser feita via pregão. Então, por exemplo, uma pintura, porque o pintor cobra por metro de parede, colocação de um forro, como esse bacana aqui da sala de isopor, que é acústico também, cobra por metro quadrado, colocação de piso, ponto de energia, tudo isso pode ser feito via pregão. O que não pode ser feito é o prédio aqui do curso, entendeu? Porque o prédio do curso é uma grande obra, sabe? Então, a obra, efetivamente, não pode ser realizada, entendeu? Não pode ser realizada mediante pregão. Então, você tem aí, repito, né, uma restrição para engenharia. Por isso que, hoje em dia, quando cai na prova questões envolvendo licitação da 8666, cai exatamente que tema? Engenharia. Entendeu?
Como é que caiu lá na prova do juiz leigo da Bahia aqui? 32 mil, serviço de engenharia. Quer dizer, eles ficam mais ou menos, para evitar discussão, né, porque a rigor, se fosse outra compra bem comum, sem ser engenharia, deveria ser pregão, aí para não anular a questão, diz, é engenharia. E aí fica claro que, que não pode ser pregão pela restrição justamente com engenharia. Entendeu? Bom, e o que mais? Adivinha? Lei 10, né? 520, Lei do Pregão, meus amigos queridos. Obrigado. Página 577. O povo está ligado aí, né? Página 577. 577. Beleza. Tranquilo. Então, Lei 10.257, 2002, modalidade de pregão. Bom, pintou já a lei aí, pessoal? Depois tem um clipe, não tem? 10.257. Perdão. Eu falei lei da cidade. Página 577. A lei é a 10.520. Pessoal, o mesmo tema licitação, não é? Então, a mesma cor de lápis de cor, né? Tudo azul claro, bonitinho, não é isso? Ao longo da semana, a gente vai marcando mais. E depois, botando os clipes, você vai aprender também, não se preocupe. Então, lei 10.520, pinte aí a lei, e pinte logo embaixo. Institui, no âmbito da União, estados, DF, municípios, nos termos do 7.21 da CF, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns e da outra providência. Logo no começo da dica, né? Ó, bens e serviços o quê? Comuns. Então não pode ser, repare, engenharia pesada, obra, prédio, escavação, ponte, jamais pregão, né? Aí não pode. Bom, artigo 1º, só a bolinha. Para aquisição de bens e serviços comuns, será adotada, né, a modalidade pregão. Parágrafo 1º, o parágrafo único, considera-se bens e serviços comuns, para os efeitos desse artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Foi o que eu falei. Posso fazer a pintura de uma escola pública por pregão? Pode. Os pintores, para poder você ver a oferta mais vantajosa, mais barata, eles fazem de acordo com o quê? Metro quadrado. Agora, é claro que tem que manter a mesma qualidade, né? Minha mãe era servidora, eu vi isso lá em casa, ela falando de forma assim, assustada. Há muitos anos, claro, décadas aí, o lápis que o Estado comprava, antigamente, tem mais de 30 anos, 20 anos, 30 anos, quer dizer, bom, muito mais que 30 anos. O lápis que comprava o Estado, só tinha grafite na ponta e na outra ponta. Depois de um tempo que você fazia a ponta, não tinha mais grafite no meio. Aí eu via, ela pegava uma gilete, aquela gilete de barba antiga, e ela cortava e abria o lápis. Era oco por dentro. Não tinha um grafite, porque o mais caro é o grafite, né? Entendeu? Quer dizer, isso não está mantendo o grau de qualidade. Não é o que acontece, né? Hoje em dia não pode acontecer, né? Por exemplo, informática mesmo, né? Tem que ter algo sempre de segurança, né? Muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Artigo 2º foi vetado, né? E os parágrafos 1º, 2º e 3º existem. Explica isso aí. Mula sem cabeça. Como é que pode? Veta o parágrafo, veta o caput, existe o parágrafo. Enfim, só para dizer, né, que pode ser realizado por meio da tecnologia, que é o pregão eletrônico, né? Será facultado a participação das bolsas de valores, tudo bem. Artigo 3º. Pessoal, lembra da fase interna? Pinte o 3º aí. Ele chama de fase preparatória. Então, a fase preparatória do pregão observará o seguinte, a mesma coisa, autoridade competente manda fazer, prepara edital, né, enfim, tudo certo. Pule agora aí, pessoal, para o parágrafo 4º, o artigo 4º, perdão, essa que interessa. A fase externa do pregão, né?
Bom, eu vou parar nos incisos que importam, tá? Diz assim, a fase externa do pregão, pinte o caput, viu? Será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Então, a fase externa, lógico, começa com edital, né, pessoal? Começa com edital. Bom, inciso 1, a convocação, né, mediante diário oficial. 2, do aviso do edital constarão local, data. 3, do edital constarão os elementos. 4, cópia do edital. 5, prazo, lembra do prazo entre o edital e a entrega? Aqui são quantos dias? Inciso 5, 8 dias, tá vendo? Vai gravar o quê? Nada, tá na lei, tá aqui, é só você ver, se um dia cobrar. Bom, vamos lá. Inciso 6, começa a esquentar. Pessoal, no dia e hora e local designados, inciso 6, será realizada a sessão pública para, pinte aí, recebimento das propostas, devendo o interessado ou seu representante identificar-se, parou. Pessoal, olha aí. Então, observe, já está mostrando que tem inversão da ordem classificatória entre a classificação e a habilitação. Diferente da 8666, que você viu comigo ao longo do dia de hoje, pessoal, não é primeiro habilita, depois classifica. Existe uma inversão. Memorize isso. Não, memorize vírgula, está na lei. Primeiro classifica, depois confere a habilitação. Qual a vantagem disso? Parou um pouquinho aqui agora. Pessoal, lembra que eu falei lá na 8666 que a fase de habilitação, ela efetivamente pode ser objeto de um recurso e de uma ação judicial? E o recurso, vocês viram comigo, tem efeito suspensivo? Na prática, pessoal, a inabilitação de um licitante paralisa o processo de licitação, até que se discuta finalmente se a empresa tem ou não tem habilitação. Isso leva, vou te dizer aqui, em média, 8 meses. Pessoal, 8 meses, então, o que é que vai acontecer? A empresa habilita. Quando vai abrir a proposta comercial dela, é a pior de todas. Quer dizer, você brigou no escuro, entenda, sem saber por que está brigando. Quer dizer, brigou para quê? Para nada. Eu participei de uma licitação, gosto de contar para ficar na sua cabeça marcado isso, tem anos também, uma empresa de São Paulo, em consórcio, ó o assunto, em consórcio, lembra? Tem a empresa líder, umas 6 empresas em consórcio, licitando um serviço aqui na Bahia, aqui em Salvador, e eles queriam um parecer de alguém local, porque, claro, um parecer meu, claro que não vai definir julgamento nenhum, mas tem um respaldo, né? E, naturalmente, o juiz, professor, é da área, eu vou ver o que está dizendo aí, dá algum respaldo, lógico. Muito bem. Aí eu dei 2 pareceres. A empresa inabilitou, recurso administrativo, e depois não conseguiu habilitar, mandado de segurança. Finalmente, a empresa foi habilitada. 8 meses depois. Pessoal, quando abri o envelope dela, a proposta dela era 2 vezes mais cara do que a que venceu. Quer dizer, brigou para quê? Para nada não, paguei o Bambara 2 semanas inteiras, né? Boca livre. Agora, tirando os honorários do advogado, né, do parecerista, professor, pessoal, não tem sentido. Então, a lei do pregão fez o óbvio. Primeiro eu classifico e depois o seguinte, já classifiquei. O primeiro colocado está ok com a documentação? Está, acabou a conversa, não tem mais discutir mais nada. Eu adjudico para você, homologo para você e acabou o certame. Né? Vamos agora, se for o caso, firmar o contrato administrativo. Compreendeu? Então, isso faz ser mais o que, então, voltando aqui à tela, mais rápida, pessoal. Lógico, no sentido jurídico, mais eficiente, né? Mais rápida, porque existe a inversão da ordem classificatória. Pessoal, mas não é só excelências, não é assim? Tem mais, quem lembra disso? Mas não é só, mais acertos. Além de mais rápida, a licitação pelo pregão se mostra mais econômica também. Meus amigos queridos, mais econômica porque, observe, primeiro, sempre o tipo é o menor preço. Foi o que eu lhe falei, mantidas as condições técnicas, é sempre o mais barato, entendeu? E depois, pessoal, existe, uma subfase classificatória chamada de leilão reverso. Então, existe uma subfase classificatória, perdão,
chamada de leilão reverso. Pessoal, no leilão, ganha quem oferecer mais. No leilão reverso, ganha quem oferece menos. Aí o pregoeiro, que é aquele sujeito pechincheiro, não, tá caro, baixa o preço. Aí qual o critério dessa questão do leilão reverso? Vou te mostrar aqui. Está copiando, né? Pois copie mesmo. O critério é o seguinte, pessoal. Num caso como esse, e eu aproveito que eu já tinha feito com vocês uma digressão sobre isso, como é que funciona? Abre os envelopes com a proposta comercial, que virou envelope 1, não foi? Foi ou não foi? Porque inverteu, né? O 2 virou 1, virou 2, não é assim? Claro. Abre envelope 1, e aí se pega uma linha de corte, considerando, pessoal, a proposta mais vantajosa. Parou. Eu posso dizer que no pregão, a proposta mais vantajosa é a mais barata? Claro, porque é sempre o menor preço. Acaba que a mais vantajosa, finalmente, é a mais barata. Mantidos os critérios, claro, de qualidade daquele produto ou serviço. Muito bem. Pega a mais barata e é o X. Matemática boba, básica. E acresce 10% desse mesmo X e a linha de corte é Y. As empresas que estiverem dentro da linha de corte continuam brigando no pregão, no leilão reverso. As que estão acima são desclassificadas. Então, as empresas têm essa manha, elas pensam em dois preços, né? Ela pensa no preço competitivo e pensa outro para participar do leilão reverso também. Porque se ela quiser estourar o preço, ela não vai participar do leilão reverso, porque ela vai ser desclassificada. Muito bem. Nesse caso meu, nosso aqui do quadro, empresa mais barata, 100, não é? 10% de 100, conta fácil, 10. Qual a linha de corte? 110. As empresas que estão acima de 110, como a empresa D, automaticamente é o quê? Desclassificada. Concorda? Aí agora participam-se as 3 melhores, que é uma regra também natural, e aqui você vai fazer o leilão reverso. Pessoal, aí a coisa aperta de novo. A empresa A baixa o preço para 99, a empresa B baixa o preço para 98, e a empresa C, que ia vender por 110, baixa o preço para 95. Um exemplo, e não é inexequível não, viu? Porque se fosse inexequível, seria desclassificada, beleza? Agora, depois do leilão reverso, quem é que ganha? A empresa C, né? Que ofereceu o menor preço, que é a proposta mais vantajosa, não é? Beleza. E quem é que ganha de verdade, além da empresa? O Estado, o poder público, pessoal, a administração, a União, o que for. Por quê? Se fosse da 8666, ela compraria por 100. Com a negociação do preço, baixou para 95. Economizou quanto? 5. 5 o quê? 5 milhões? 5 bilhões ao longo de 3 anos, seja lá quanto for. Por isso o pregão acabou abarcando, engolindo mesmo. Salvo a engenharia, não tem por que não fazer a modalidade via pregão. Bacana, né? O negócio é isso aí. Muito bem. Você gravou isso, foi? Do 10%? Ou das 3 mais bem classificadas? Gravou? Né? Então tá. Inciso 6, já lemos, não foi? Inciso 7. Aberta a sessão. Os interessados apresentarão a declaração que estão ok com a habilitação. Tudo bem. Inciso 8, vamos lá. No curso da sessão, pinte aí o 8, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% superiores àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. Entendeu? É o que? O leilão reverso. Ganha agora quem fizer por menos. E aí o inciso 9, não havendo pelo menos 3 ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3, oferecer novos lances verbais sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. Então, se não tiver essa equação matemática, as 3 primeiras, não é isso? Vão brigar pelo preço. De alguma forma, vai ter leilão reverso. Ele vai querer ver quem oferece por menos.
A Lei 8666, se for e se espera que seja modificada, vai trazer essa previsão. A Lei de Estatais já traz, a Lei de Estatais, Empresa Pública e Economia Mista, já traz previsão de negociação de preço. O problema é só um. Ó, é ou não é? Fiscalização. Porque se não tiver, é igual a falar em convenção de arbitragem na administração pública. Tudo bem, é uma realidade, mas tem que ter o quê? Fiscalização. Senão, né? Aí a vaca, como se fala, vai para o brejo. Beleza. Inciso 10. Para julgamento e classificação das propostas, olha o que ele falei, ó, será adotado o critério de quê? Menor preço. Então, qual tipo de licitação no pregão? Sempre qual? Menor preço, está aí. Menor preço. Beleza, aí tem a questão de examinar a aceitabilidade, inciso 12, encerrada, ó pessoal, ó a inversão aqui, ó, no 12, encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope, contendo os documentos de habilitação. Então, habilita o quê? Depois. Aí é claro, né, pessoal? Inciso 13, tem que estar regular com a fazenda. A mesma coisa do artigo 27, lembra? Só que agora envolvendo especificamente o pregão. Aliás, uma pergunta aí que você nunca ouviu antes, se cair pregão, a resposta tu vai achar onde? Tenha paciência na lei do pregão, né? Ou não vai? Pronto. Pessoal, existe uma diferença, ainda outra, do pregão com relação às modalidades da lei 8666, que é a questão, meus amigos, do recurso. Na lei 8666, salvo o convite, que são 2 dias, você gravou, né? Grava não, viu, pessoal? Eu gravo porque eu vejo isso a vida toda, o tempo todo, está na lei. Fora o convite, que são 2 dias o prazo, na licitação comum, nas outras modalidades, por assim dizer, a empresa, ela é inabilitada, um exemplo, ela sai da audiência, sai do momento de abertura de envelope, calada, nem boa tarde dá se quiser. Sai muda, tem 5 dias úteis para apresentar o recurso administrativo. No pregão, existe uma especificidade quanto ao recurso. Primeiro, a empresa tem que manifestar de forma oral, olha, isso nunca cai em prova, essa parte não. Então, veja, a empresa tem que manifestar oralmente que vai recorrer e tem um prazo de 3 dias, a lei silencia quanto a ser útil, então não tem que ser útil por isso, para apresentar as razões do recurso. Se ela foi inabilitada e sair muda, observe isso, prescreve? Não. Decai, o direito perece. Lembra de diferença de decadência e prescrição? A lei fala, decai o direito de recorrer. Creia, ela não tem mais direito a recurso. Entendeu? Então, isso marca a licitação pela modalidade do pregão envolvendo o recurso. E aí vai aquela velha história do exemplo, né? Uma empresa do Rio Grande do Sul me consultou, um aluno nosso, amigo, né? Todos vocês são amigos, não tem aluno nem professor aqui, a gente está sempre juntos no mesmo barco. E aí um amigo me mandou mensagem, Aras, indiquei você para a empresa. Beleza, obrigado. Aí o dono me mandou mensagem, doutor, eu queria saber uma proposta de honorários para o senhor acompanhar um preposto meu que já está em Salvador, para ir para uma audiência de uma licitação. Eu fiz, olha, me mande primeiro o edital, você no edital vai ver o quê? Qual o volume da obra, para ter noção do preço que você cobra, se você realmente tem condições, claro, de atender, e por aí vai. Manda edital. Quando eu peguei o edital, sabe qual era a modalidade licitatória? Pregão. Fiz, opa, então não é só acompanhar o preposto. Eu tenho que estudar o edital para saber que se tiver problema, eu vou logo manifestar que vou recorrer, sob pena de decair o direito dela de recorrer depois, né? Aí eu responderia como advogado por isso. Aí mandei uma proposta, ele respondeu educadíssimo, doutor, é que o senhor talvez não entendeu muito bem, eu já tenho um preposto aí, mas eu queria que o senhor fosse como, assim, acompanhando. Eu fiz, olha, o senhor que não entendeu também educadamente, porque não existe acompanhamento de advogado em pregão, entendeu? Tem que estar com habilidade para poder fazer algo envolvendo a licitação. Aí acabou que fechamos outra coisa, tudo bem e tal, mas o fato é, você entende a diferença? Porque eu tinha que ter noção dela, porque se fosse necessário, eu iria automaticamente, né, fazer lá aquela manifestação, né? Beleza. Você gravou tudo? Beleza. Vai gravar só exemplo meu, né?
Tudo bem, é o que eu quero. Inciso 18. Pula aí comigo. Inciso 18. Esse parágrafo é todo autoexplicativo, né?